Olá, alunos! Essa aqui é a quarta parte sobre a globalização. Nessa aula, nós vamos trabalhar sobre os mundos da globalização para entender melhor como são as desigualdades no mundo. E por fim, nossa última aula sobre a formação de blocos econômicos. Nesta aula, estudaremos sobre as organizações econômicas da América, como os BRICS e o UNASUL. Antes de iniciar a aula, é fundamental relembrar que blocos econômicos são diferentes de organizações econômicas. Quais são essas diferenças? É relativo ao fato de que os blocos econômicos são instituições mais formais, em que criam organismos. Já as organizações econômicas têm uma estrutura rígida menor. Dessa forma, as organizações econômicas estão um pouco mais simples enquanto comparado aos blocos econômicos. Além de que as organizações econômicas buscam centralizar-se nos aspectos econômicos. Já os blocos econômicos, como a União Europeia, eles até têm uma característica maior no sentido de formação política, de agrupamento político, embora exista, como o livre comércio, caso como o NAFTA, que não tem essa relação, mas ele tem uma estrutura um pouco mais formalizada. Por exemplo, o NAFTA determina quais serão as relações comerciais, onde serão feitas as relações. Dessa forma, a rigidez está relacionada com a regulação. Em comparação, as organizações econômicas são mais livres para criar acordos em outras áreas. De forma sintética, a comparação entre blocos econômicos e as organizações está na relação da rigidez e nos objetivos de cada um dos itens. Iniciaremos a nossa aula com a organização econômica mais importante, chamada BRICS. A importância é justificada pela participação do Brasil, que para nós foi uma participação muito positiva. Além do Brasil, outros países emergentes também destacam-se, como a Índia e a China, que também são potências econômicas asiáticas e também têm as maiores populações mundiais, sendo primeiro China e segundo Índia. No caso da África do Sul, temos uma relevância por ser o único país africano, e a Rússia, que é um país que tinha uma enorme representação política e econômica, perdendo essa participação, e os BRICS vai ser uma forma que a Rússia encontra de ter novos parceiros e de voltar ao cenário geopolítico. Mas e como que surgiu os BRICS? Foi através de um relatório publicado em 2001 pela Goldman Sachs, que é um banco de investimentos. Esse banco de investimentos pediu um relatório, uma relação de quais países poderiam tornar-se potências mundiais. Nesse relatório escrito pelo Jim O'Neill, que está no canto superior direito de vocês, ele apontou que 4 países com características semelhantes seriam, então, possíveis potências mundiais. No caso, só eram 4, não está incluída a África do Sul, pois a África do Sul ela será incorporada depois. Portanto, apenas 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China, eram apontados como potências, pois são países com uma extensão territorial muito grande
e tem uma abundância de matéria-prima e de recursos naturais, bem como tem uma enorme quantidade de mão de obra barata. Em 2006 ocorre o início de uma proposta de criação de um grupo econômico, que daria origem aos BRICS. Nessa imagem, nós vemos a primeira reunião, em 2009, oficial, sediada na Rússia, para formalização da criação dos BRICS. E olhamos também nessa imagem os 4 presidentes de cada país. No caso da imagem aqui, lado esquerdo, da Índia, da Rússia, da China e do Brasil. Conforme dito, em 2009 ocorre a primeira reunião oficial dos BRICS. A partir desse momento, então surge essa organização, que na época é formada por 4 países, sendo que 3 países bem próximos um do outro, enquanto o Brasil isolado. 3 anos depois dessa primeira reunião, a África do Sul será convidada pela China, cujo interesse eu vou explicar em outro momento. Por enquanto, entender que o objetivo dos BRICS é a cooperação política e econômica. Embora é uma organização econômica, como nós colocamos, ela não é considerada um bloco econômico e, por isso, ela tem esse nome mais genérico de Organização Econômica. Em 2015, é criado o NBD, Novo Banco de Desenvolvimento, que eu também vou falar em outro slide. E também criaram um arranjo de contingente de reservas. Essas 2 ferramentas criadas são para fortalecer a organização dos BRICS. Com o sucesso econômico desse grupo, outros países vão abrir possibilidade para entrar nos BRICS, embora não há nenhuma evidência de que há intenção dos BRICS em adicionar mais países, embora eles fazem ainda relações econômicas com outros países fora de suas organizações. Então o objetivo delas não é dificultar, mas isso só está fortalecendo eles. No caso, os países que querem entrar, Argentina, Angola, Turquia, além de que México, Paquistão e Sri Lanka também já mostraram desejo. Em 2017 surgiu o nome BRIC Plus, que seria uma forma, caso realmente entrar essa quantidade de países, ao invés de adicionar a primeira letra de cada país e virar uma sopa de letrinhas, preferiram colocar então esse nome de BRIC Plus, que seria BRIC+, ou seja, BRIC e mais países. Não há nenhuma evidência ainda se algum país vai entrar nos BRICS. Em 2018, teve a 10ª cúpula dos BRICS, que discutiram assuntos extremamente importantes, como a guerra comercial entre China e Estados Unidos. De forma sintética, é importante esclarecer que os BRICS ele fortalece e fortaleceu a China. Portanto, os BRICS é muito importante para a China. E a relação econômica entre Brasil e China será aperfeiçoada com os BRICS. Tanto é que o principal parceiro econômico brasileiro é a China. Nesse gráfico tem as informações sobre os países e as interações com o Brasil de cada país e também algumas relações econômicas, mostrando a importância que eles tinham. Nessa época, em 2013, eles tinham um dado bem interessantes, né? A China em segundo, embora hoje ela já pode ser considerada como segunda maior potência econômica. Na ocasião, tem o Japão e a Alemanha, que eram países que sempre estão disputando a posição. E reparem que a Índia vem atrás da China. Depois nós temos a Rússia e depois o Brasil. Embora esses dados hoje
Eles estão bem diferentes, mas só para vocês entenderem que pegou países muito potências, exceto a ocasião da África do Sul. E aí é importante entender o porquê que a China vai convidar a África do Sul. O motivo é interesse. A China buscava um novo parceiro econômico, uma nova região que pudesse aumentar a sua relação comercial e de conseguir vender seu produto, de comercializar. A China vai chamar a África do Sul como forma, uma estratégia para que a África do Sul possa, portanto, fortalecer-se com outros países da região e fazer com que a China fique mais fácil entrar no território africano. A China também vai participar na construção dos estádios que serão na África, que muitos estádios não tinham condições de serem feitos até o momento e a China acabou participando. E isso deu então a entrada para que a China tivesse mais facilidade na África. Sobre o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, ele objetivará ser igual ao Banco Mundial. Lembrando que o Banco Mundial ele busca financiar obras de infraestrutura e desenvolvimento nos países subdesenvolvidos. Além de que o objetivo primordial dos BRICS, o objetivo maior deles, é o combate à pobreza extrema. Então eles propõem uma melhoria nesses países, melhoria no sentido de desenvolvimento econômico e social. E aqui temos os PIBs que estão relacionados em 2011, para vocês verem e compararem um pouco as relações que cada um dos países tem, destacando que o Brasil tinha uma grande importância em 2011. Evidente, esses dados estão bem ultrapassados. E agora a nossa segunda organização, chamada de UNASUL, que é a União das Nações Sul-Americanas. Essa organização foi criada em 2008, tendo o Brasil e a Venezuela com um papel primordial nessa organização. Ela incorporou os membros do Mercosul e do CAN, os dois blocos econômicos citados na aula passada. Portanto, ele vai englobar a América do Sul, com exceção, novamente, da Guiana Francesa, pois ela é um território francês, então não é um país sul-americano. Então, de forma geral, ele englobou todos os países sul-americanos. Isso é importante destacar. O objetivo da UNASUL é a integração política, econômica, redes, recursos naturais, defesa e segurança pública entre os países participantes. Então, reparem que eles buscaram uma maior integração, ou seja, maior interlocução, maior interface entre os países. Ela não é considerada um bloco econômico, embora tenha agendas de ações e projetos de integração regional, ou seja, ela pretende tornar-se um bloco econômico, ela tem intenção, embora hoje não tenha nada construído, nada proposital. A UNASUL é muito criticada pelos seus países membros por conta das suas mediações de tensões regionais, que para quem criou a organização isso era um ponto positivo. Mas com as mudanças da conjuntura política, muitos países começaram a questionar esse momento, mas isso eu falo depois. Algumas tensões interessantes. A crise separatista na Bolívia, em 2008, foi muito criticada. A UNASUL tentou intervir nas situações, dialogar com as regiões separatistas. Na Venezuela e Colômbia, em 2010, também teve um outro caso importante que a UNASUL fez espaços de reunião da UNASUL discutindo esses problemas políticos. E quando houve a deposição do presidente paraguaio Fernando Lugo, em 2012, a UNASUL também tentou dialogar, inclusive até suspendendo o Paraguai desse momento na organização. Atualmente, a UNASUL enfrenta uma crise muito forte.
A Unasul, criada em 2008, é acusada de defender a ideologia da esquerda. Isso acontece quando olhamos os presidentes que participaram da criação da organização, e muitos deles acabaram fortalecendo. Alguns colocam que os idealizadores são Lula e Hugo Chávez, mas os outros presidentes americanos na época também gostaram da ideia de fortalecimento político e econômico dos países latino-americanos. E aqui nessa foto nós temos os presidentes de cada país relacionados à esquerda. Em 2017 começa esse momento de crise, quando não há um consenso para eleger o novo secretário-geral dessa instituição. Lembrando que a Unasul não busca ser um bloco econômico, mas sim uma organização. Embora a gente chame que ela não é extremamente formal, ela não é extremamente rígida, definindo mecanismos exatos na economia. Mas ela tem a sua estrutura, assim, organizada, né? Que são coisas diferentes. Formalidade e organização. Em março de 2018, começa um monte de países a abandonarem a Unasul. Nesse momento, em 2018, nas eleições que vão surgir nos países, os governos de direita começam a ganhar mais força e acusando a Unasul de manipulação ideológica, acabam então muitos países saindo da Unasul, como o caso primeiro do Equador, depois teve a suspensão dos países com Colômbia, Paraguai, Peru, Brasil, Argentina, e a saída do Paraguai em abril, que estava suspenso por conta da derrubada do governo do Fernando Hugo, e depois a saída da Colômbia em agosto de 2018. Em 2019, continuam tendo mais problemas, como o Peru, que tinha a sede da Unasul em seu país, ela abandona o acordo e pede a devolução da sua sede. Depois é criado, em março, o ProSul, que será a organização que substituirá a Unasul, e com governos alinhados à ideologia da direita. Os países participantes são Chile, Colômbia, Brasil, Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Guiana. Em 12 de abril, a Argentina anuncia a sua saída oficial da Unasul. E o Brasil, 3 dias depois, também anuncia a sua saída. E o ProSul, que foi proposto no dia 22 de março de 2019 e foi fundado através da Declaração de Santiago, ou seja, na cidade chilena, que cria esse Fórum para o Progresso da América do Sul. Essa é uma versão direita da Unasul e os governantes alinhados às políticas mais da direita. Trata-se de uma iniciativa de um governo chileno e colombiano com aposta para a integração econômica sem o viés ideológico da esquerda, ou seja, eles vão ter o viés ideológico da direita. Além do Chile e da Colômbia, a adesão contou com o Brasil, a Argentina, o Equador, Paraguai, Peru e Guiana, ou seja, aqueles países que já tinham saído estão integrando o ProSul. É uma aposta que esse conteúdo possa cair por conta da atualidade, de talvez mostrar nessa questão a comparação com a Unasul, a participação política e agora o como está acontecendo as relações entre os países que antes havia muitos governos de esquerda, como nós vimos na imagem, e agora uma retomada de governo de direita. E por fim, nós temos a integração da infraestrutura regional sul-americana, o IRSA, que foi criado em 2000 através da primeira reunião de presidentes da América do Sul,
que tinha o objetivo de integrar o espaço sul-americano no sentido político, social e econômico, ambiental e de infraestrutura. Essa organização tem 3 pilares básicos: a cooperação política, social e cultural, a integração econômica, comercial e financeira e o desenvolvimento de infraestrutura física, energética e de telecomunicações. Ela foi uma proposta do governo brasileiro, então isso aqui mostra a relevância e o porquê ela cai de vez em quando nos vestibulares, pois foi o governo brasileiro que propôs essa interação, e também uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Esse banco ele busca desenvolver, então ele é uma forma de empréstimos, é como seria o BNDES, seria para investir num país. Então esse IRSA ele está articulando os países da América do Sul e tem uma relação com bancos de desenvolvimento. E aqui na imagem nós temos como é dividido essas infraestruturas, essa integração das infraestruturas, que são através de eixos que têm mais proximidades. Depois eu vou mostrar para vocês como que ela caiu no vestibular. Mas o conteúdo agora se encerrou. Esse foi o conteúdo sobre os blocos econômicos. Nós tivemos 4 aulas para entender as características marcantes. Geralmente os assuntos de blocos econômicos é um assunto muito relacionado com globalização. Portanto, não esqueçam de fazer essa relação entre ambos. E na próxima aula estudaremos o conteúdo de Guerra Fria, que é um conteúdo que cai bastante nos vestibulares, pois está sempre relacionado com os conflitos geopolíticos atuais. Portanto, não percam essa próxima aula. E até mais!